a eleita do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para nós lermos a bendita palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, e o versículo 9 a seguir. Na verdade, nós vamos aqui citar o Pai Nosso. Todos já conhecem o Pai Nosso, não é? Até os católicos. Eles mudam um pouquinho lá, mas citam também, né, irmãos? Então vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Glória a Jesus. Nós estamos no lugar certo, irmãos, porque estamos no santuário, lugar de adoração. Como o irmão Tiago falou a respeito do lugar da adoração, que Jesus disse: e a hora é esta em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, irmãos, no lugar certo. Quantidade nos alegra, mas o nosso relacionamento com o Pai na adoração é de muito maior valor do que a quantidade. Às vezes nós, a nossa particularidade, temos muito mais graças do que quando estamos cercados de pessoas descompromissadas da palavra. Às vezes, o culto que nós deveríamos prestar, se perde o foco em relação a pessoas, às vezes, que estão de um lado, do outro nosso, na frente ou atrás, em conversas, e tirando de nós o momento que nós poderíamos estarmos devotando ao Senhor nosso Deus. Já num ambiente tal como este, eu creio que você está aqui para adorar. Portanto, preste a tua adoração. Entre na presença do Pai em espírito e em verdade. Navegue no oceano do Espírito e deixa Deus falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é grande a responsabilidade do adorador, é grande. Por quê? Porque nós somos embaixadores dos céus. Nós somos embaixadores dos céus. Nós somos
testemunhas de Jesus. Você já imaginou o que é você ser embaixador dos céus? Você já imaginou você sendo testemunha de Jesus? Irmãos, existe dois tipos de testemunhas: falsas e autênticas. Nós fomos chamados para sermos fiéis testemunha de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Além de testemunha, Deus nos outorga, Deus nos confere, Deus nos dá a oportunidade de sermos reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Embaixadores de Deus. Como embaixador de Deus, nós temos que termos o cuidado, irmãos, para não falarmos de nós mesmos, mas termos responsabilidade naquilo que vamos entregar, porque se somos embaixadores de Deus, temos que falar aquilo que Deus tem nos mandado. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa palavra tem que ser centrada na palavra de Deus, e não em meros discursos de sabedoria humana, mas na virtude do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu estava lendo 1 Reis, estava vendo Elias diante de 850 profetas, 450 profetas de Azera e 400 profetas de Baal. E ele lança um desafio. Veja, quando o homem tem Deus na vida, veja a capacidade que o homem age, como ele age, porque ele não age por si próprio, mas ele sabe aonde está a sua reserva. Louvado seja o nome do Senhor. Acabe chega em Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Ele diz: não, o perturbador é tu, que te acercaste de mentirosos. Talvez pudesse nós usarmos uma metáfora, né? E dizer, como se ele estivesse dizendo: já que tu tens se acercado de tantos profetas, e só eu fiquei por profeta do Senhor, vamos fazer o seguinte: arruma aí 2 altares, 2 novilhos, um para vocês, que são muitos profetas, e outro para mim. Como vocês são muitos profetas, vocês podem começar a fazer a intercessão de vocês, e deixa para mim por último. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. Este é Deus. Quando ele lança o desafio, parece que eu sinto que Acabe quis esquivar-se do desafio, mas o povo que estava em volta, por unanimidade, disseram: é boa esta palavra, vamos para o desafio. E lá organizaram. Eu sei, irmãos, eu até imagino que naquele momento, aqueles profetas de Baal, que era 400, começaram a tremer na base, como se dissesse assim: mas rapaz, agora nós somos pegos de calças curtas, porque isso não vai acontecer. Nós sabemos que não vai acontecer isso. Deus respondeu, o nosso Deus respondeu com fogo, Baal respondeu com fogo. Nunca se viu isso antes, como é que ele vai acontecer fazer agora? Mas a palavra do rei não voltava atrás, não podia voltar atrás, e Acabe determinou:
que se procedesse em invocar o Deus deles. E eles começaram então a invocar, clamar a Baal. E Baal era o tipo daquele Deus, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. E nem som algum sai da sua garganta. Esse era o Deus deles. E eles começaram a clamar por Baal até o meio-dia e nada aconteceu. Nada aconteceu. Eles se cortaram, se mutilaram, viraram um verdadeiro espetáculo e nada aconteceu. Aí entra a hora do homem de Deus. Eu fico olhando, pastor Naum, a sabedoria do homem de Deus, para que posteriormente não fosse litigado e fosse falado que ao meio-dia madeira seca entra em combustão, e é verdade que entra mesmo, pode pegar fogo. Elias, por providência de Deus, diz ao povo, diz: olha, joga água aqui em cima do meu altar. Jogaram água, joga novamente, jogaram água, joga pela terceira vez e jogaram mais água. Isso quer dizer que encharcou a lenha, que água correu em volta de um rego em volta. Aí entra o homem de Deus no ministério sacerdotal, no ministério intercessório, no ministério da oração. E o mais importante que nós vemos que Elias não usou de muito tempo de falar muito com Deus. Apenas disse: Deus, só eu fiquei por servo teu. E aqui estou a prova. Agora, Deus, para que este povo saiba que eu sou profeta do Senhor, responde-me, Senhor, responde-me. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu e consumiu o altar. Louvado seja o nome do Senhor. E a labareda de fogo foi tão grande que até mesmo a água que estava em volta lambeu tudo e secou-se tudo. E o nome do Senhor Deus foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. É prova, irmãos, é prova. O homem de Deus, a mulher de Deus é provada na sua essência, é provada. A igreja abençoada é a que tem primeiro, que tem obreiros e obreiras, homens e mulheres, que recebe de Deus e fala a palavra de Deus com veracidade. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós ressaltarmos ainda também que os que falam a verdade, irmãos, sofrem. Elias, após falar a verdade, após Deus usar ele, mesmo assim ele foi impactado pelo medo de Jezabel e teve que, olha, correr com medo de ser morto. Glória a Jesus. Nós lemos aqui, irmãos, o Pai Nosso. O Pai Nosso, ela é uma oração tipo oração modelo, onde nós aprendemos com Jesus a nos oferecer
diante de Deus e tem impressionado todos os homens de todos os credos do mundo. E muitos têm usado a oração do Pai Nosso como sendo a expressão máxima de todas as orações. E tem se bitolado única e exclusivamente no texto que nós lemos, como sendo a oração que livra dos perigos, a oração que dá riqueza, a oração para todos os momentos. É apenas uma recitação. E recitam tanto o Pai Nosso que terminam até mesmo idolatrando a própria oração. Idolatrando. Mas nós vamos ver em detalhe, irmãos, a respeito do Pai Nosso e como ele serve para nós de modelo, todavia com 3 pontos principais para nós entendermos o Pai Nosso. Primeiro, o Pai Nosso trata-se de adoração. Adoração. Por que adoração? Porque inicia a oração dizendo Pai Nosso. Isso revela afinidade ou paternidade entre nós e Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, revela ou identifica o lugar aonde o nosso Deus está. Santificado seja o teu nome, revela a santidade de Deus e o seu grande nome sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira parte do Pai Nosso é adoração. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos adoradores. Só que para nós sermos adoradores, o primeiro lugar que nós devemos entender que o adorador deve ir é no vale. É no vale. Por que, irmão, para nós irmos no vale? Porque quando nós vamos no vale, irmão, 2 coisas acontecem. Primeiro, tem que ter uma predisposição de quem quer ir. E a segunda, as dificuldades de descer no vale. Disposição e as barreiras do vale. Só que quando nós vamos no vale, 3 coisas acontecem. 3 coisas acontecem. Que coisas são essas? A primeira coisa que acontece é que nós contemplamos a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o Espírito do Senhor se apodera de nós. E lá no vale, nós recebemos a mensagem que nós devemos falar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Pai Nosso traz em segundo lugar para nós, irmãos, a invocação. Venha o teu reino. Quando nós falamos, venha o teu reino, revela a necessidade de nós termos Deus em nossa vida. Venha o teu reino.
segundo lugar, seja feita a tua vontade. Revela nossa confiança na boa e perfeita vontade de Deus. E o apóstolo São Paulo, nesse sentido, ele falou: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim na terra como nos céus. Aqui revela a soberania de Deus no universo. Assim na terra como nos céus. Deus é soberano, irmãos. Ele é soberano. Deus não é qualquer um. Não, é soberano. Às vezes eu penso na soberania de Deus e na falta de conhecimento dos crentes, de todos os crentes. E às vezes na ingenuidade, que quando o prefeito chama um para ir lá no gabinete, rapaz, pastor, o pessoal que é convidado pelo prefeito, ele veste a melhor roupa, o melhor calçado, engraxa, pega o melhor perfume, se ornamenta de tal que eu vou falar, entendeu? Ah, e se for para falar com o governador? Para falar com o presidente? E às vezes para falar com Deus, que é soberano, que é Senhor dos céus e da terra, que é Senhor absoluto, às vezes usamos de nos apresentar diante dele de forma relaxada. De forma relaxada. Mas o nosso Deus, irmãos, assim na terra como nos céus, revela a soberania do nosso Deus nesse universo. Ele é dono de todo o poder, disse Jesus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é Senhor e soberano absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte foi adoração, a segunda parte invocação e a terceira parte petição. Aí entra os pedidos. A oração do Pai Nosso inicia com adoração. Em segundo lugar, invocação. E em terceiro lugar, as petições. Engraçado que nas petições, a primeira necessidade que surge é a necessidade do corpo físico. Como assim, irmãos? A necessidade do corpo físico. O pão nosso de cada dia. Irmãos, por que o Senhor colocou nas petições a necessidade do corpo? Por quê? Porque o corpo, ele é o involucro da alma, o envelope da alma. E aí o apóstolo nos recomenda dizendo: e todo o vosso corpo, alma e espírito seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Aqui revela, irmãos, que Deus não quer ver o seu povo preocupado.
pois Ele, o Senhor, cuida de nós nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, a gente vê aqui, irmão, e às vezes a gente chega até a fazer um paralelo. Quando Jesus jejuou 40 dias, o diabo ofereceu o que para Jesus? Para ele se mostrar que era filho de Deus? Pão. A primeira necessidade. A primeira necessidade. Só que Jesus rebate com a autoridade dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, na petição, aí entra o pedido do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Revela nossa dívida moral com Deus. Nossa dívida moral. Dívida essa que nós não temos condição de pagar. Não temos condição de pagar. A dívida moral da humanidade ninguém tem condição de pagar. Porque uma vez escravo, escravo para sempre. Para ele mudar de senhor precisa alguém pagar. E foi o que o nosso Jesus fez por nós. Pagou o preço da nossa redenção lá no Calvário. Pagou o preço da nossa redenção. E agora Ele nos liberta, louvado seja o nome do Senhor. Perdoa-nos a nossa dívida. A nossa dívida moral. O nosso amado Jesus pagou por nós, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós somos feitos filho de Deus. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Engraçado, irmãos. Engraçado que nessa parte da dívida moral entra uma questão que muitas pessoas às vezes não dão conta, não são atentos para olhar para isso. Perdoa as nossas dívidas. Assim, é uma condicional, tá, irmãos? Uma condicional. Assim como nós, assim como eu tenho perdoado a quem? Aos nossos devedores. É uma condicional. Tu quer perdão de Deus? Quer perdão de Deus? Perdoa o teu próximo. Perdoa o teu irmão. Perdoa quem tem te feito mal. Perdoa. Ora por ele. Busca a Deus por ele. Por quê que nós temos que fazer isso? Eu falei no início que Deus nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. No ministério como reis, nós vamos governar ao lado de Cristo. Mas como sacerdote, nós temos que orar por todos quanto nos têm feito mal e liberar o perdão para ele. Após nós liberar o perdão, irmãos, aí nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e falarmos com o Papai do céu: perdoa-nos as nossas dívidas. Aí nós olha para trás, nos escutamos no nosso passado e falamos para o Pai: assim como nós perdoamos a quem nos tem feito mal, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Irmãos, ser crente é maravilhoso, é bom ser crente, porque nós aprendemos de forma tão simples a palavra, tão simples, mas que nos dá um status e posição que neste mundo ninguém tem. Só os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que tem uma posição tal como nós tem, de sermos reis e sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, em sequência, diz assim: não nos induz à tentação. Revela a consciência divina em nosso caminho. A consciência divina. Quando nós temos Deus na nossa vida, irmãos, não tem brecha para o pecado na nossa vida. Por quê? O próprio Jesus nos instrui dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse particular, nós estamos com o nosso caminho direcionado, traçado pelo Pai. Pelo Pai. E nós temos uma consciência tranquila de Deus no nosso viver, porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Jesus. Livra-nos do mal. Revela que Deus somente livra das tentações, não somente livra das tentações, como também do próprio diabo. Deus nos livra, irmãos. Deus nos livra. Irmãos, quem está em comunhão, o pecado não tem vez na vida de quem está em comunhão, porque não tem espaço. Não tem espaço. Por que não tem espaço? Porque é preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Além de todas estas revelações nesta oração, aprendemos que devemos estar adorando a Deus em todo o tempo. Glória a Jesus. Mas como é que é esse todo o tempo, irmãos? Início, meio e fim. Todos os tempos, nós devemos estarmos adorando. Em todos os tempos, nós devemos estarmos em oração. Mas por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É o reconhecimento máximo da glória de Deus, da soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso nós meditarmos na oração do Pai Nosso. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que possamos sermos conduzidos por esse princípio dado a nós na oração do Pai Nosso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Cada vez que a minha fé é provada,